Antes de qualquer coisa, eu quero orar com você. Te convido a fechar os olhos. Pai, toda honra, glória ao Senhor. Que privilégio é, Senhor, nós estarmos aqui. Quanta graça, quanta bondade, Senhor. Podemos perceber do Senhor em nos convidar para essa mesa tão farta, Senhor. E eu nem estou falando do alimento que está sobre ela, Pai. Mas farta da Tua presença, da comunhão que o Senhor nos propõe. Obrigado por isso. Agora, Senhor, que o nosso coração se volta para a Tua palavra, nós pedimos auxílio do Teu Espírito. Nós nos traímos muito facilmente, Senhor. Nós nos preocupamos com muitas coisas, mas existe algo, Senhor, na Tua palavra que precisa prender a nossa atenção, o nosso coração, porque é por meio dela que a vida flui no nosso coração, Pai. Então nós pedimos nesse tempo para que o Senhor nos ajude a prestar toda a nossa atenção àquilo que o Senhor quer dizer e assim para que sejamos, Senhor, praticantes da Tua palavra, não somente ouvintes. É a nossa oração, ilumina nosso entendimento, ilumina o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom demais estar com vocês. Gil, obrigado pelo convite. Alguns eu já conhecia, outros não, mas quero me apresentar, a vocês. Eu me chamo Caleb e atualmente estou plantando uma igreja em Guará, por uma missão confiada ao pelo Senhor a mim, a minha família. E nós nos alegramos muito, Para nós é honra, é privilégio e é uma alegria maior estar aqui com vocês. Como disse, é uma mesa farta e não estou nem falando dos alimentos de fato, mas o presente da comunhão, da presença do Senhor é algo que a gente não pode simplesmente descartar, mas desfrutar. Eu entendi que o Senhor nos criou para desfrute, sabe? Para desfrutar daquilo que Ele fez. Então, desfrute desse tempo. E eu quero compartilhar hoje com vocês algo que está lá em Lucas capítulo 7. Mas eu preciso falar algumas coisas antes de ler o texto. A gente precisa considerar algumas coisas, mas você já pode deixar aí a sua Bíblia, seu celular aberto em Lucas capítulo 7. Eu, há um tempo atrás, li um livro do Jeremy Riddle, não sei quantos aqui já ouviram falar dele, é um ministro de adoração americano, e esse livro chama De Volta à Essência. Eu ia trazer para indicar para vocês, mas fica a indicação sem vocês verem um livro. E eu acho que é um livro que todo ministro de adoração, ele precisava gastar um tempinho nele. Porque, como o título diz, ele fala sobre essência, sobre pureza na nossa adoração, e é sobre isso que eu quero conversar com você. E ele escreve esse livro como um grito. E apesar de eu ter essa voz calma assim, a minha palavra hoje a vocês é como se fosse um grito dentro de mim também. Não sou essa pessoa que vai gritar. Esses dias eu compartilhei no Instagram um recorte de uma gravação que eu fiz aqui, e aí um rapaz comentou lá assim: que estranho, pastor que não grita, Mas eu entendo que a unção não está no volume da voz, mas na verdade que se carrega. Então, essa mensagem que eu compartilho com vocês é também um grito, com base naquilo que Isaías 58, versículo 1 diz: grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncie a meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Então é um grito para que a gente possa de fato perceber algumas coisas. Existem momentos que é importante para nós, líderes que somos, e aqui eu digo não só líderes na condição de pastores ou líderes de ministérios, mas líderes de adoração, de louvor. Existem momentos que é importante nós contermos a nossa voz, e a gente sabe disso, mas também existe um tempo que a gente não deve, deter aquilo que está dentro do nosso coração. A gente precisa gritar de fato. E algumas coisas, alguns desses gritos dizem respeito a feridas de outras pessoas. E quando a gente fala de ferida, eu queria pensar em algo com vocês aqui. Quando a gente fala de uma ferida, um curativo ele pode parecer a resposta mais piedosa para esse ferimento. Mas um curativo ele não é capaz de curar uma fratura, certo?
Se o cara chega num hospital com a perna quebrada, você vai, deixa eu pegar um band-aid aqui e colocar na perna dele. Não vai dar certo. Por mais que seja uma tentativa de uma resposta piedosa. Algumas coisas, para serem curadas, elas precisam ser quebradas, completamente refeitas. Então pode ser que como líder, você precise também ter uma atitude de não só, colocar um band-aid na vida do seu amigo, mas dar um empurrão para terminar de quebrar aquilo que começou a ser quebrado. Para que de fato seja refeito, na medida que o Senhor tem para aquela vida. E não só, às vezes eu acho que a gente fica colocando band-aid no que Deus está querendo quebrar. Né? Então, a tentativa minha aqui hoje é de dizer para vocês que sejam sensíveis e percebam as pessoas que estão no entorno de vocês, para se necessário for, vocês terminarem de dar esse empurrãozinho para essa pessoa se quebrar mesmo e ser sarado. Até porque um osso que ele não foi devidamente sarado, ele precisa ser quebrado outra vez a fim de se recompor. Né? Tem muita gente que teve ferida, achou que foi curado, não foi devidamente curado. E aí a gente precisa quebrar de novo, de verdade, né? Para se recompor. Enfim, essa é só uma introdução para a gente entender com o que a gente vai falar hoje, né? O que a gente vai mexer. E ainda antes de ler o texto, quero compartilhar algumas coisas com vocês. Nós sabemos que onde o Senhor é adorado, em espírito e em verdade, o seu reino é estabelecido, amém? Nós cremos nisso. Onde o Senhor é adorado em espírito e em verdade, o seu reino é estabelecido e, consequentemente, as obras do diabo são derrotadas. As obras de Satanás são derrotadas. Nós não cantamos apenas canções de amor ao Senhor, mas cantamos canções que são lutas ativas contra o inferno e todos os seus ataques e todas as suas propostas de combate, de luta. E uma coisa que eu penso é como gerações anteriores às nossas pagaram altos preços para que houvesse tanta liberdade hoje. Para que nós pudéssemos fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, gerações lá atrás tiveram que romper com muitas coisas, comprar muitas brigas, para que nós tivéssemos hoje essa liberdade de nos colocarmos diante do Senhor, nos apresentando a Ele, com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção. Quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei de quando eu comecei a tocar guitarra na igreja. Meu primeiro instrumento foi violão, aí não tinha guitarrista na igreja, aí eu comprei uma guitarra, uma pedaleira, uma Zoom, assim, aquela que o Juninho Afran indicava, e todo menino que queria tocar guitarra queria tocar igual o Juninho Afran, né? E eu venho de um contexto de igreja tradicional, uma igreja que por muito tempo houveram brigas gigantescas para se ter uma bateria no altar. Né? Talvez não seja o contexto de todo mundo aqui, mas eu lembro que eu ainda muito novo, estava nessa fase aí da briga da bateria, mas aí eu decidi ser guitarrista, gente. E aí lá vai um menino, um moleque assim, tocar na igreja, e eu lembro certinho dos primeiros solos que eu fiz na igreja. Gente, como tinha gente assim, que entortava o nariz, parecia que ia cair para trás, e não era no espírito, tá? De raiva, de não sei, né? Mas a gente conseguiu conquistar um espaço, não por causa da boa execução do instrumento ou coisa do tipo, mas porque as pessoas começaram a perceber em nós uma postura de adoração sincera e real. E hoje a gente tem, dentro das nossas igrejas, uma guitarra sem dificuldade nenhuma, uma bateria sem dificuldade nenhuma. Né? Hoje a gente tem dentro das nossas igrejas outros recursos, samplers, VS, aqui eu consigo falar mais assim porque vocês são músicos, vocês vão entender. Loops e quantas coisas que a gente nem imaginava que antigamente isso teria espaço dentro da igreja. Era reservado para estilos musicais específicos. O que eu quero dizer com isso? Que pessoas lá atrás lutaram para que nós hoje tivéssemos espaços. E nós hoje precisamos continuar lutando para que os nossos filhos ganhem mais espaço ainda, né? Para ministrarem ao Senhor com unção, com autoridade, com liberdade. Acho que a maior briga não é nem se tem um instrumento A ou B, mas é da liberdade, né? Porque existem muitos ambientes travados, muitos ambientes contaminados, e a gente precisa conquistar essa liberdade. Eu sei que lá atrás uma geração fez isso,
E eu reconheço isso porque meu pai, ele pegava o violão, ele colocava o pé em cima de uma cadeira assim, porque não tinha correr, e era o ministro de louvor da igreja. Totalmente diferente do que a igreja estava acostumada, que era só o órgão, né? E aí alguém teve que pegar um violão, teve que botar o pé na cadeira, teve que tocar. E aí veio o microfone, veio bateria, veio guitarra, enfim, a gente chegou até aqui. Então tá todo mundo combatendo um bom combate. E a gente precisa honrar isso. E continuar lutando, porque a gente precisa entender uma coisa. Nós não somos parte de um plano de 5 anos apenas de Deus. Vou explicar isso. Deus não tem um projeto para você só por agora. E aí, aqui a gente está no contexto de gente que está ativa no ministério. Mas quantas pessoas vocês não conhecem que alguns anos atrás serviam e faziam alguma coisa e agora já estão sentadinhos dizendo, minha vez já passou, agora é a vez do fulano, agora é a vez do ciclano. Eu não consigo acreditar nisso, gente. Que Deus chama para um projeto de 5, 10 anos, 15 anos. A gente precisa entender que a nossa luta ela é para um projeto geracional. O que isso significa? A gente estar ali no altar como ministros do Senhor, com gerações diferentes podendo entoar esse louvor ao Senhor e cantando ao Senhor. Porque aquilo que a gente faz hoje vai refletir diretamente na próxima geração. E a pergunta que eu tenho feito é o que a gente quer para os nossos filhos? Onde é que a gente quer que eles cheguem? E aí, gente, numa zona de guerra não existe terreno neutro. Porque algo ou alguém sempre vai tentar tirar você dessa luta. Talvez hoje você tenha recebido um chamado muito claro de Deus, está na ativa. E aí amanhã já não está mais porque é muito trabalho, são os filhos e é muita demanda dentro da casa. E de fato a gente reconhece isso. Mas a gente não pode deixar isso roubar o nosso chamado. Eu lembro que Paulo ele diz assim para Timóteo, reaviva o chamado, reaviva o dom. Né? Até orei sobre isso ali com Elias agora. Porque nós somos muito seduzidos pelas coisas. No tempo que nós vivemos hoje, seduzidos pela influência. Alguns são levados também por caminhos de desilusão, decepção. E a decepção, ela faz que a gente abandone as coisas no meio do caminho. Então a gente precisa destronar de uma vez por todas qualquer coisa que nos afaste do Senhor, desse caminho do Senhor. Qualquer desejo por influência ou fama na nossa liderança. E assim a gente precisa retirar então do trono o que Tiago vai chamar de ambição egoísta. Se vocês se lembrarem, Tiago capítulo 3, versículo 16 diz assim, onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Então você imagina um ministro de louvor subindo no altar com uma ambição egoísta. O que ele está liberando sobre a igreja? Confusão e toda espécie de males. E aí depois a gente fica ali, nossa, mas o ambiente não está propício, as pessoas não estão entendendo, de fato não estão, porque estão confusas. Não porque você não toca bem, não está sabendo conduzir, mas por causa da sua ambição egoísta. No momento que a gente sobe com o desejo de ser visto, ser percebido, a glória já não é mais de Deus. Não é mais Ele quem está no trono, mas a gente mesmo. E quando a gente está no trono, a gente só serve aos nossos próprios propósitos. E as pessoas não entendem, porque cada um tem os seus propósitos, as coisas que querem, as suas verdades. Aí então vem a confusão e toda espécie de males. E aí fica até contraditório a gente se compreender como líder de adoração num contexto desse. Porque a adoração, ela não é só música, mas quando a gente fala de música, a gente está falando da melodia de um povo e não de um indivíduo apenas. A adoração coletiva, ela está falando de um povo que está unido por uma mesma aliança. A adoração, ela deveria ser para nós o som do nosso amor, o som da nossa devoção zelosa para Deus, aquele que é digno, o único digno. Então nós precisamos reformar e reavivar no nosso coração a adoração e também dentro das nossas igrejas. Fazer da nossa adoração, sabe, a nossa maneira de vida, o alvo do nosso amor, do nosso zelo. E aí eu entendo que somente algo puro pode ser poderoso. A igreja que o Senhor confiou a nós nesse tempo de plantação,
ela tem o nome de Igreja Pura e vem de um tempo dessa reflexão sobre o poder que há na pureza. Não é porque ela é uma igreja mais pura do que outras, não. Mas é porque é uma igreja que tenta ser pura. Porque a igreja do Senhor, a igreja gloriosa, aquela que é invisível, ela de fato é mais ou menos percebida na medida que há pureza na adoração da igreja. Somente algo puro pode ser poderoso. Algumas pessoas vão dizer que o amor é a coisa mais poderosa que existe. Vocês já devem ter escutado isso. E em função dessa verdade que é dita, as pessoas estão vivendo, sabe, fazendo o que querem, em nome do amor. Amor próprio, né, fazendo o que querem, o que bem entendem, custe o que custar. Mas eu entendo que até mesmo o amor só consegue ser poderoso na medida em que ele for puro. Percebe? Como a pureza é assim por dizer, o modo que Deus espera que operemos as coisas. O nosso amor pelo Senhor tem que ser puro. A nossa devoção ao Senhor tem que ser puro. O nosso canto ao Senhor tem que ser puro. O nosso serviço ao Senhor tem que ser puro. Porque se não for puro, é egoísta. E se for egoísta, a gente só dissemina confusão e toda espécie de maldade, toda espécie de males. Agora, quando é puro, aí não tem a ver com a gente. Sempre que tiver a ver com a gente, tudo que vai ter é confusão e espécie de males. Quando é puro, não tem a ver com a gente. Aí é a presença de Deus estabelecida. E aí, quando a gente fala de Deus, a gente fala de um Deus puro. Um Deus que é santo. Que nós sabemos de cor, né, que não coabita com o pecado, não é conivente do pecado, e sabemos de tudo isso, mas será que a gente traz essa aplicação só para as nossas lutas, aquelas que dizem respeito aos nossos pecados? Ou será que a gente traz essa aplicação também para a nossa vida de adoração? Porque é fácil a gente falar de um Deus santo e de como a gente tem que lutar contra o pecado quando a gente está falando, sabe, de pornografia, de rivalidade, porque nós sabemos, nós temos uma listinha daquilo que é moral ou não. Mas e a adoração? Será que não se aplica também a ideia do Deus santo, que exige pureza da adoração? Então a gente tem que pensar também na nossa adoração nesse sentido. Sobre a pureza e o poder da pureza. Sabe por quê? A pureza, ela expõe a verdade. Quando eu falo de que o amor, ele só é poderoso na medida que ele é puro, é porque quando ele é puro, ele é de verdade. A pureza, ela expõe aquilo que a coisa é de fato. Quando a gente fala de tomar uma água pura, é uma água que não é contaminada por nada. A gente espera que a água ela não tenha cheiro, ela não tenha sabor e nem cor. E aí a gente fala, nossa, que água boa. Mas se você toma uma água que tem um cheirinho diferente, um gostinho diferente, ou que está com uma cor diferente, você nem bebe. Mas a gente está permitindo muitas vezes que a adoração ela seja contaminada com cheiro, com sabor e com, sabe, cores que não tem nada a ver com o que o Senhor sugere para ser adoração. Por isso que ela precisa ser pura, porque ela expõe a verdade, aquilo que ela é. E a pureza consegue alcançar lugares que nada mais consegue penetrar. É tão bom você conversar com uma pessoa que você vê pureza no coração dela. Que você vê sinceridade, verdade no coração dela. Aquela pessoa que não está preocupada se quando ela está no meio das pessoas ela está sendo bem vista ou bem amada, sabe? Ela é o que ela é e ela é sincera, ela é de verdade, ela é pura. É maravilhoso. Você consegue até se abrir com aquela pessoa. É porque, na verdade, gente, o Evangelho é isso. Ele nos faz pensar... Na verdade, ele leva aquele que pensa demais sobre si, não para um caminho de pensar menos sobre si, mas para o caminho de não pensar nada sobre si, mas sempre pensar sobre o Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu fale, que eu pregue, que eu cante, que eu seja aqui? Então, a pureza ela é importante porque ela traz isso. Aquilo que há de mais íntimo, de mais verdadeiro. E o pedido da palavra é que adoremos em espírito e em verdade. Então, para ser em verdade, tem que ser puro.
E a adoração, ela não encontra então força em bons ministros, em banda competente, num palco com luzes, com telas incríveis. A adoração, ela tem a ver com aquilo que, sabe, de onde ela vem desde o início, a presença de Deus. A adoração não flui desse altar aqui, pelas coisas que estão ali, mas ela flui da presença de Deus e ela volta para Deus. E isso é o que a gente precisa carregar. E é impossível encontrar a presença de Deus sem ter pureza, sem ter santidade. Então, o texto que nós vamos ler aqui, ele vai nos ajudar justamente nesse entendimento. Eu sei que eu falei bastante coisa para introduzir, mas eu prometo para vocês que a gente vai ser bem objetivo aqui. Lucas capítulo 7, a gente vai ler aqui o versículo 36. Olha só, 36 em diante. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. É uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele quem ele perdoou a dívida maior. Jesus disse: você está certo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. Esse texto ele fala sobre nós, fala a nosso coração como redescobrir a pureza na adoração. E são 3 coisas que eu quero compartilhar aqui com você. A primeira delas é o seguinte: a adoração pura custa algo. Isso aqui é muito importante da gente entender. A ênfase que esse texto normalmente ganha é de quanto o perfume era valioso. Vocês já ouviram pregações nesse texto. E a grande maioria das vezes, e não tem nenhum erro nisso, o discurso é de como aquele perfume era valioso. Alguns vão dizer ele era equivalente ao salário de 1 ano do trabalhador da época. Vocês provavelmente já viram todas essas narrativas. Mas, gente, isso daqui, esse perfume, não foi tudo que aquela mulher entregou ao Senhor. E talvez nem tenha sido a coisa mais valiosa. A gente vai chegar num detalhe muito importante aqui. De todas as coisas que nós, seres humanos, protegemos, eu creio que a autoimagem e a autoestima seja uma das maiores. Não é verdade? A gente está sempre preocupado com o que vão pensar a nosso respeito. O que vão pensar a respeito daquilo que a gente está fazendo, dos nossos projetos. Estamos sempre protegendo a nossa imagem, a nossa autoestima. Essa mulher, ela ignorou completamente isso. E ela não quebrou só um vaso de perfume caro diante de Jesus, mas ela quebrou diante de Jesus toda a sua dignidade, todo o seu amor próprio, toda a sua imagem. A gente lê o texto como se fosse um negócio simples. Alguém entrar aqui agora com um vaso de perfume caro, Jesus sentado aqui, quebrar seus pés de Jesus. Gente, se coloca nesse lugar. Quantas 1000 vezes você ia pensar antes de entrar na casa de alguém estranho? Não é um negócio assim que acontece todo dia. Não sei se já aconteceu na casa de vocês. Já entrou alguém no meio da janta lá?
fazendo alguma coisa? Não. Aquela mulher ela teve que pensar muito. Porque ela teve que pensar coisas do tipo, se eu entrar, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E ela sabia que o critério que seria usado para julgar ela seria gigantesco. Porque estava falando de Jesus, um grande mestre, e de fariseus. Ela sabia que quem estava ali não era gente que ia falar assim, olha que bonitinho, vamos tirar uma foto e postar no Instagram. Gente, que noite maravilhosa de adoração, uma moça derramou o perfume mais caro aos pés de Jesus. Não. Talvez para nós hoje isso fosse, sabe, mais fácil da gente perceber dessa maneira. Mas ela está ali num cenário que ela seria julgada com severidade. Ela teve que pensar muito antes de entrar naquela casa. E ninguém daquela casa entendeu o que estava acontecendo, a não ser Jesus, é claro. Porque eu disse para vocês que não foi um momento, sabe, instagramável. Não foi um momento ali de divulgação. Tudo que ela teve ali foi indignação e julgamento. Tanto que Jesus teve que ensinar depois disso os caras que estavam ali. Falou assim, ela é pecadora. Se ele soubesse disso, ele fala, tá, deixa eu te ensinar um negócio aqui. Teve que usar a situação, não só para abençoar ela, mas para explicar para aqueles outros bandos de, sabe, de pecador que estava ali também, como o pecado deles não era diferente do dela. Mas a diferença é que eles estavam ali à mesa com Jesus, achando que estavam servindo a Jesus, mas deixaram de oferecer coisas básicas. Deixaram de lado coisas que todo mundo sabia que precisava fazer, precisava acontecer. Quantas vezes a gente não faz isso também, né? A gente está mais preocupado muitas vezes com o resultado da nossa adoração, nosso tempo de adoração, com o resultado da nossa gravação, com o resultado daquilo que a gente está fazendo, esquecendo dos processos básicos. Esquecendo que a gente tem que sentar à mesa antes, que a gente tem que partir o pão, que a gente tem que se importar com o irmão. Falar, e aí, cara, como que você está? Sabe, perguntar para essa pessoa se está tudo bem, servir ela, coisas que não fizeram com Jesus aqui. Essa mulher, ela ganha muito espaço, não porque aquilo ali foi uma atitude que todo mundo achou lindo, mas porque todo mundo ficou indignado. Jesus entendeu, ele sabia da pureza do coração daquela mulher, e o que ninguém ali quis contar ao mundo, Jesus revelou a todo mundo. Gente, nós estamos aqui 2000 anos depois dessa história, e a gente continua falando dessa mulher, não é? Nós estamos aqui 2000 anos depois, e a mulher que foi julgada com severidade, desprezada, nós estamos aqui falando dela. E não é só porque a gente acha a história bonita. Mateus 26, capítulo 13, o próprio Jesus disse assim, em verdade lhes digo, onde for pregado o evangelho neste mundo, também será contado o que ela fez para a memória dela. O próprio Cristo pré-anunciou isso, de que nós estaríamos aqui hoje, sentados numa mesa, falando sobre a atitude de uma mulher. Nós não estávamos falando da atitude dos bons daquele tempo, dos grandes nomes, daqueles que ganharam espaço e relevância. Nós estamos falando da atitude de uma mulher que não se preocupou com quem ela era, com a sua imagem, com o quanto ela devia, com os pecados dela, mas lançou, sabe, diante de Jesus, tudo. Seu orgulho, sua autoimagem, sua autoestima, e quebrou tudo diante do Senhor. Gente, diante disso, o perfume para mim é o menor dos detalhes. Não é mesmo? Perfume, você compra outro. Agora, reconstruir a sua imagem, reconstruir o que pensam a seu respeito é muito mais difícil. Mas Jesus fez isso ali na hora para ela. A adoração pura, ela não tem nada a ganhar. Ela não dá a mínima para a popularidade. Ela não é motivada pelos benefícios. A adoração pura, ela está cega de amor a Deus, que ela não precisa olhar para aquilo que é aceitável. A adoração pura, ela não precisa olhar para aquilo que, sabe, está na moda. Ela é um grito de alguém que diz assim, Senhor, eu preciso que as pessoas saibam o quanto eu te amo, o que o Senhor significa para mim e o quanto o seu toque mudou a minha vida. A adoração pura, ela expressa essas coisas e não, sabe, os benefícios que a gente pode ter a partir disso. Quantas coisas nós fazemos nos tempos de adoração que nos custam algo, não é mesmo? Como disse, lá no passado custou para alguém tocar um violão, tocar uma bateria na igreja.
Custou para alguém levantar as mãos, custou para alguém quebrar com padrões que muitas vezes impediam de que houvesse liberdade. E hoje, nos nossos momentos de adoração, muitas coisas vão custar algo de nós. Quantas vezes também nós já não deixamos de fazer coisas justamente porque elas nos custariam muito. E aí é um grande problema. Porque, gente, uma adoração que não custa e não cobra nada de nós não tem impacto. Uma adoração que não cobra nada de você, que é confortável, ela não tem relevância alguma. Davi, ele falou o seguinte: eu não posso oferecer a meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Vocês se lembram disso? 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Davi, ele falou isso: eu não posso, eu não tenho condição de servir o Senhor, de oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Isso é cruel demais. É difícil demais de lidar. Porque às vezes a gente chega num nível de conforto, de segurança de algumas coisas, que a gente deixa de se cobrar. A gente deixa de entregar algo para o Senhor que nos custe. No começo, nos custa tocar e adorar e cantar, porque a gente está aprendendo. É difícil. A gente erra, a gente tem vergonha. Depois você vai pegando o jeito. Você vai ficando seguro demais. E não tem problema. Eu espero que todos aqui sejam ótimos músicos. Mas, ainda assim, isso precisa nos custar algo. Eu não posso chegar aqui com uma palavra pronta. Já fiz mesmo. Tá. Não. Isso tem que me custar algo. A nossa adoração precisa custar algo. A partir de hoje, se é que você já não vive assim, né? Que a sua adoração ao Senhor seja, que ela cobre muito de você. Um tempo de gerar isso. Porque a adoração pura é duradoura. Esse é o outro ponto. A adoração nos custa, mas se ela for pura, ela é duradoura. Aquilo que é gerado num coração puro, ele deixa um impacto duradouro na terra. Quem faz por notoriedade ou faz por influência, ele recebe a sua recompensa no momento em que é visto. Mateus capítulo 6 fala sobre isso, aquelas pessoas que oram no templo e falam. No momento em que são vistos e percebidos, eles recebem a sua recompensa. Mas a gente entende que não é isso que o Senhor está nos chamando para viver. A gente precisa de uma adoração que seja pura e duradoura, porque a gente quer que as gerações que vão vir, elas cantem isso, elas pensem sobre isso, aquilo que a gente viveu. Eu fico imaginando como é que deve ser para algumas pessoas que têm as suas canções que já foram, que compuseram há 40, 50 anos atrás e a nossa geração ainda canta hoje. Como é que deve ser isso? Não é um projeto para agora, para estourar agora, para ganhar muitas visualizações agora, mas é algo assim que vai tocar a geração dos filhos, dos netos, e só Deus sabe quantas mais. Eu fico imaginando isso, gente, o Ademar de Campos com o violãozinho dele, né? Tocando um acorde e a igreja inteira cantando as músicas. É sobre isso. A adoração pura, ela é duradoura. Aquilo que é direcionado ao Senhor, ela toca o seu coração e ao agrado. Eu, quando chegar ao fim da minha vida, gente, eu não quero me lembrar dos aplausos, dos elogios que eu recebi pelas pregações, os momentos de louvor que eu liderei. Eu quero ter certeza de que a minha vida rendeu glória e honra ao Senhor. Eu quero que o meu testemunho seja duradouro. Não por causa do meu nome, mas para que a história que eu escrevi, ela alcance outras vidas. E as pessoas possam ir para esse mesmo lugar de adoração, ou talvez lugares mais profundos. Por fim, a adoração nos custa. A adoração pura é duradoura. Por fim, a adoração pura é movida pelo amor. A adoração não é responsabilidade dos compositores mais brilhantes ou talentosos. E às vezes a gente se cobra demais por conta disso. Nós estamos num processo de escrever algumas coisas. E eu tenho me cobrado muito em relação a isso. Mas a adoração, ela pertence a quem ama o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento.
A mulher do texto que nós lemos, ela amou muito o Senhor. Ela amou o Senhor na medida que eu gostaria de amá-lo também. Eu me pergunto, e eu quero que vocês façam essa pergunta hoje. Será que você está disposto a entrar na casa de um estranho? Sabe? E largar tudo aos pés de Jesus nessa casa? Eu não sei, sendo sincero, né, quanto de disposição eu tenho para isso, mas eu tenho pedido a Deus para que Ele me dê essa disposição, esse coração. Porque essa mulher, ela amou muito ao Senhor. Nós subestimamos normalmente o amor, mas a medida do nosso amor pelo Senhor que vai impactar a vida das próximas gerações, dos nossos filhos. É a medida do nosso amor que vai despertar adoradores mais fiéis ainda do que nós estamos sendo. Não são as nossas estruturas, não são as nossas habilidades que vão nos fazer avançar, mas o som do mais puro amor que a gente vai entregar ao Senhor Jesus. O amor, ele constrói então ambientes de adoração. O amor, ele nos permite carregar unção. O amor é a autoridade que nós temos. O amor é a coisa que determina quão duradouro vai ser o nosso testemunho. Vocês se lembram do que Jesus disse para Pedro, né? Lá na última conversa com ele em João, versículo 21. Ele perguntou para Pedro o seguinte: Pedro, você me ama? E só quando Pedro foi capaz de dizer: Senhor, eu te amo, e não é porque eu estou disposto a tirar minha espada e cortar a orelha de alguém, ou sabe, te servir. Só quando ele abre mão de si, de tudo que ele pode fazer, ele ama o Senhor por quem o Senhor é, só nesse momento que o Senhor diz para ele assim: então apacenta as minhas ovelhas. Eu acredito que a gente esteja vivendo esse tempo, o Senhor nos perguntando: vocês amam? Vocês me amam? E se a nossa resposta for pura, a resposta do Senhor para nós também vai ser: então aí sim, se for puro, se não for por ambição egoísta, eu vou confiar a vocês a minha igreja. Eu vou confiar a vocês o meu rebanho, os meus amados, os meus filhos. Por que o Senhor vai confiar a alguém que está vivendo pela ambição egoísta uma igreja? Os corações. Então, gente, subir no altar para tocar vai muito além de tocar. Tem a ver com uma postura. Tem a ver com uma postura de pureza. E é isso que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Lembrando de uma última coisa. A gente está falando sobre amor. A Bíblia fala sobre amor. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre amor. Vocês se lembram qual é a primeira coisa que a Bíblia diz sobre o amor? Primeira coisa. O amor é... Vocês se lembram? Está lá no texto. Quais são as coisas que ele cita lá? Paciente. O amor é paciente. Se nós queremos aprender a amar o Senhor, não é tendo pressa que a gente vai fazer isso. E eu sei que isso nos deixa desconfortáveis, porque nós somos impacientes, nós somos apressados. A gente está sempre pensando no próximo passo. Mas no meio dessa correria louca da nossa vida, a Bíblia está pedindo para que a gente ame o Senhor pacientemente. E como a gente tem que aprender com isso? Para ir para lugares mais profundos, nós devemos ser pacientes. A gente tem que acalmar o nosso coração, ser paciente e assim aprender a amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. E aí Ele vai confiar a sua igreja a nós. Então, minha pergunta para você, e assim eu encerro: por que a pressa? Meu irmão, minha irmã, por que a pressa? Por que você está correndo? Que o Senhor nos ajude a entregar a Ele uma adoração pura e que o nosso amor seja construído com base num relacionamento duradouro, que não corre, mas tem paciência de ser construído. Que Deus os abençoe, gente. Muito obrigado.